Fala pessoal, bom, um outro gráfico que as pessoas me pedem muito para fazer é o gráfico de velocímetro, tá? Ou gauge, como queira. Vou buscar ele aqui. É esse tipo de gráfico aqui no Tableau, tá? Todo mundo sabe que é um gráfico difícil, que não é padrão do Tableau. Então vou mostrar algumas maneiras de fazer ele. Tem várias maneiras, depende um pouco da sua base de dados. Eu vou mostrar uma maneira que é fácil, que é importante vocês entenderem o sentido da coisa. Como que se faz isso, ok? E repare que eu peguei esse gráfico que está aqui embaixo, modifiquei, tirei o ponteiro, deixei ele zeradinho aqui. Já fiz no Photoshop e vou deixar também para vocês poderem baixar, ok? Então vamos lá. Para criar o gráfico, primeiro eu vou abrir meu Tableau. E vou abrir aqui a base Superlogic de exemplo da Tableau. Vou apagar tudo que tem aqui, não quero ver nada disso. Deixa eu apagar tudo. Tá, eu vou deixar só uma aba aqui, ok? Primeiro ponto que eu quero fazer um gráfico de velocímetro baseados nas minhas subcategorias. Então, pegando as minhas subcategorias que eu tenho aqui, eu quero ver, de acordo com a quantidade de vendas, a posição do velocímetro. Então, para explicar um pouco disso para vocês, primeira coisa, eu vou pegar vendas, ordem decrescente, aqui eu tenho meus valores de venda, ok? Então, aqui tem o valor total de vendas de cada subcategoria. Lembrando um pouquinho de trigonometria, deixei um site aberto para vocês, esse vai ser nosso velocímetro. O zero dele vai ser aqui, e eu quero um ponteiro que venha saindo daqui, do zero até quando ele chega aqui, que vai ser o meu 100%. Então aqui eu quero 100%. E aqui vai ser o zero. Tá? Então o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso fazer com que aquela minha base varie de acordo com esse círculo que eu tenho aqui. Bom, para fazer isso, vamos começar devagar. Vou voltar aqui para o Tableau. Opa, voltar para o Tableau. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou normalizar as minhas vendas. Agora eu tenho que venda que vai de basicamente menos de 0 aqui até 3 milhões. Então vou criar uma variável que vai se chamar vendas normalizadas. Então para fazer isso eu vou fazer sum de vendas dividido por o máximo valor que eu tenho aqui. Vou usar um cálculo de tabela rápido, Window Max de sum de vendas. Então agora, ao invés de 135 até 3 milhões, ele vai basicamente de 0 até 1. Vou dar um OK. E vou colocar esse vendas normalizada. Repare que quando eu colocar, vai mudar só a escala do eixo aqui. Só mudou a escala do eixo. Os valores são basicamente os mesmos. Vou substituir aqui o texto com Ctrl. Os valores são basicamente o mesmo, só que normalizados. Ok? Bom, para a gente entender então isso bem passo a passo, eu vou tirar esses vendas normalizados aqui para formar uma tabela para a gente poder acompanhar. Então, essas aqui são nossas vendas normalizadas. Então, a primeira variável que eu preciso criar é a posição X do meu ponteiro. Então, pensa que esse aqui agora é o nosso ponteiro, tá? Tá aqui apontando um valor. Ficou horrível minha setinha, mas está aqui apontando para esse valor. Eu preciso achar qual que é a posição X dele e a posição Y dele. Então eu vou criar aqui no Tableau, primeiro a posição X. Para criar essa posição X, vou criar um campo calculado, vou chamar isso de X todas subcategorias, chamar de X todas. Então aqui o meu valor vai de 0 até 1. Aqui no meu gráfico, esse gráfico aqui em ângulo ele vale 0 e aqui ele vale π, tá? Π radianos. Quem não conhece ou não lembra dessas histórias aí quando a gente aprende em cálculo, ou na verdade a gente aprendeu isso no segundo ou terceiro grau, dei uma relembrada lá, tá? Que é o 0 e aqui é o π. Um círculo completo tem 2π radianos. Então eu vou colocar aqui de 0 até π. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou converter isso que vai de 0 até 1. Vou fazer com que isso varie de 0 até π. Ok? Como que eu faço isso? Eu vou pegar então
o que eu tenho aqui, vendas normalizadas, está aqui, e eu vou multiplicar por π. Depois a gente vai fazer alguns ajustes aí. Então tá aqui, x todas. Vou colocar ele aqui. Então tá lá. Então reparem que copiadores, que eu cliquei maior venda, ele está aqui com o meu 3,14, que é basicamente o valor de π, okay? Que é o 1 aqui. Então ele está 0 até π. Então ele está aqui, minha copiadora. Só que aqui seria o meu zero, então, porque eu falei que o velocímetro começa daqui e vem para cá, para o 100%. Então eu tenho que inverter isso, eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 1. Então eu vou colocar menos. Então quando for 1, a minha copiadora estiver valendo 1, o meu ângulo ali vai ser menos 3,14. Tá? E aí o que eu preciso fazer? Lembrando que essa posição aqui é o cosseno desse ângulo. Então eu vou passar isso aqui e vou colocar um cosseno ali dentro. Vou colocar cosseno desse ângulo aqui. Tá? Então tá lá. Cosseno, vendas normalizadas vezes π. Então vamos ver aqui agora. Para a gente tentar explicar um pouquinho. Copiadoras, que é a minha maior venda. Vou colocar vendas em valor também para a gente poder ver. Copiadora, que é a minha maior venda. A minha posição x está menos 1. Tá? A minha posição x está menos 1. Ou seja, está aqui. E minhas etiquetas, que é a minha menor venda, está mais 1. Que é a minha posição x aqui. Então, o meu círculo vai estar variando de menos 1 até 1, que é mais ou menos o que eu queria. O único ponto, vou multiplicar isso aqui por menos 1. Ok? Então tá lá. Então quando é copiadoras está em 1 e quando é etiquetas está em menos 1. Quando é etiquetas está aqui em menos 1 e quando é copiadoras está aqui em menos 1. Agora falta achar a posição y do meu ponteiro. Eu vou pegar então, vou duplicar esse x todas. Vocês vão entender porque eu estou chamando de x todas daqui a pouquinho. E vou chamar isso de y todas. E ao invés de cosseno, eu vou usar seno. Vamos ver o que aconteceu. Então, quando eu estou em copiadoras, ele está 0. Repare que minhas vendas vão caindo e o meu y vai subindo. Isso significa o seguinte. Copiadoras é 1, aqui ele está 0 mesmo. Ó, o valor de y aqui é 0. Quando as minhas vendas vão caindo, o meu valor de y vai subindo. Quando eu estou aqui na metade, isso vale próximo de 1. E aí continua até que meu y caia para 0. Que é exatamente o que a gente tem aqui. Ó. Vai de 0, fica até perto de 1. Depois cai para 0 de novo. Então está ótimo. Aqui eu já tenho basicamente as latitude e longitude do meu velocímetro, do meu ponteiro. Então vou criar uma nova planilha aqui. Vou deixar isso aqui como tabela demonstrativa, tabela demo. Isso que eu vou colocar ponteiros versão 1. Vou fazer passo a passo. Então, o próximo ponto que eu quero fazer, vou mostrar os ponteiros como que tá. Eu vou pegar o x e colocar aqui nas colunas, y em linhas, subcategoria em detalhe. O que eu preciso fazer aqui agora? Vou pegar esse cálculo de tabela rápido, vou fazer ele em subcategorias. E eu vou fazer o mesmo para cá, calcular usando subcategorias. Então, olha só que eu já tenho um velocímetro aqui, meio torto, mas já tem um velocímetro. Vou mudar de padrão a exibição inteira. Então, reparem, ó, já está começando a formar um velocímetro que vai de menos 1 até 1. Aqui eu tenho minhas etiquetas, que é o menor. E aqui eu tenho 100% minhas copiadoras. Então, eu preciso agora fazer um ponteiro que saia do 0 e venha até essa posição aqui. Deixa eu desenhar para vocês. Eu preciso de um ponteiro que saia daqui e venha até aqui. Ok? Preciso de um ponteiro também, que depois vai vir daqui até aqui, de acordo com a subcategoria que eu selecionar. Então, eu vou criar uma variável agora baseada em um parâmetro, que vai ser minhas subcategorias.
botão direito em subcategoria, criar parâmetro. Vou deixar assim mesmo, parâmetro subcategoria, só para eu poder selecionar as minhas subcategorias. Ok, botão direito aqui, mostrar controle de parâmetro. Agora eu vou criar um campo calculado que vai ser a minha posição X, tá? Já final. Ela vai ser o seguinte: se o max de subcategoria for igual ao parâmetro subcategoria, então coloque lá o meu X todas. Else 0. Gente, ou seja, se eu tiver aqui, vou começar pelo etiquetas, que é o primeiro. Se o meu usuário selecionou o parâmetro aqui, etiquetas, ele vai colocar o X de todas da etiqueta, que vai estar aqui. Se não, ele vai colocar para todas as outras categorias, vai colocar no 0. Então, eu vou ter 2 pontos nesse gráfico, para essa coordenada X. O 0 e a coordenada etiqueta. Vou fazer a mesma coisa para o Y. Vou duplicar o Y todas. Vou duplicar o X, desculpa. Vou chamar ele só de Y. Aqui vai ser igualzinho, só que aqui eu vou colocar o Y todas, tá? A mesma coisa. Ok? Então agora a diferença dessa variável x e x todas é que no no x eu vou ter somente duas bolinhas, uma no 0 e uma na posição x todas, equivalente ao parâmetro que ele selecionar. Então vou dar OK. Chamar aqui pontos V2, porque agora eu vou usar só o X, vou usar só o Y. Eu vou também trocar aqui para... Opa, esqueci de colocar a subcategoria em detalhe. Vou trocar aqui para subcategoria. E esse também para subcategoria. Então repara que agora ó, eu já tenho os 2 pontos, etiquetas, e aqui todo mundo está no 0. Vou trocar esse eixo aqui, vou editar ele e vou colocar sempre fixo de menos 1,05. É bom colocar um espacinho depois, para o ponteiro não sair para fora, até 1,05. Então, já centrei ele aqui no 0. Vou fazer a mesma coisa no eixo Y, só que esse eixo vai de menos... Vou colocar 0, certinho. Vou nem colocar uma beiradinha, vou colocar 0 até 1,1. E vou deixar o espaço lá em cima. Depois aqui a gente pode vir controlar para ficar melhor. Então já tem lá meu gráfico, aqui direitinho nas duas posições. E aqui agora eu vou trocar, em vez de automático, eu vou colocar linha. Então já vim aqui, já tem uma linha bonitinha. Parâmetro subcategoria, eu vou mostrar o controle dele. Olha só. Já está aqui funcionando bonitinho meu parâmetro. Deixa eu trocar aqui o tipo de coisa. Ó, olha copiadoras lá, o 100%. Eletrônicos, etc. Então, meu parâmetro já está funcionando. Vou colocar aqui a exibição inteira, para ficar uma forma mais quadrada. Agora o que eu preciso fazer? Colocar a imagem do velocímetro aqui atrás, aquela que eu já falei que eu formatei. Ela está aqui, ó, em mapa, imagem de imagem de fundo. Peguem lá que eu enviei para vocês. Está aqui na descrição também, você pode baixar. Vou pegar exemplo nessa base exemplo Superloja, adicionar imagem, vou procurar ela aqui. E o gauge. Repara que essa imagem tem 1080 por 551 pixels, tá? Só que a nossa base vai de menos 1 até 1. Então o X aqui, eu vou falar para o Tableau reescalar ele de menos 1 até 1. O Y vai de 0 até 1. Vou dar um aplicar. Olha que bacana. Já deu certinho. Então meu ponteiro já está aqui dentro. Deixa eu ver. Ó, envelopes, copiadora 100%. Está começando a ficar bacaninha, né? Outro ponto que eu acho que vale a pena colocar é o seguinte. Eu vou fazer esse ponteiro ficar um pouco melhor, mais bonito. Tá? Se eu só aumentar o tamanho dele aqui, ele vai continuar um ponteiro sempre retangular assim. Eu vou fazer ele ficar com aquela forma de agulha. Para fazer isso, vou criar um campo calculado. Vou chamar ele de
grossura, sei lá. Aqui vai ser o seguinte. Se, mesma coisa, max de subcategoria for igual ao meu parâmetro, então se tiver o parâmetro selecionado, ou seja, se ele estiver aqui, eu quero que ele seja 0. Se não, se ele estiver aqui, eu quero que ele seja 2, tá? Ou seja, meu tamanho vai de 2 para 0, vai formar uma agulha aqui. Tá? Quem não entender bem, eu estou fazendo máximo de subcategoria, aqui é o máximo de uma palavra, só para poder agregar. Tá? Quem não conhecer bem isso, depois pode me procurar para trocar uma ideia que eu explico com mais detalhes isso. Tá? Grossura, ok? Tá, aqui eu vou jogar isso em tamanho. Aí que bacaninha, diminuo um pouquinho o tamanho. Coloco o cinza. Botão direito eu vou mostrar a cabeçalho, eu vou ocultar esse carinha. Vou ocultar esse cabeçalho também. Vou tirar as linhas de 0. Botão direito aqui no gráfico, qualquer lugar em branco, formatar. As linhas de 0 aqui eu vou tirar. Eu tirei elas aqui. Tá? Para assumir que eu acho que faz sentido. Assim, mais tem um cinza atrás, não tem problema, é só um exercício de teste. Se quiserem, depois você pode apagar lá no Photoshop, mas ó. Prontinho o nosso ponteiro feito bem simples. Ok? Depois se quiser dar uma formatada, muda o halo dele aqui um pouquinho. Ó, ficou um pouquinho mais bonito. Ok? E aí é só usar no dashboard final. No seu ponteiro. Ok? Bacana e simples, né? Beleza, galera? Bom, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem um comentário aqui abaixo. Curtem e compartilhem o meu canal, tá joia? Valeu, obrigado. Até mais.